Com a minha coordenação motora, eu teria pulado do lado oposto aqui, atropelado alguém do louvor, caso eu estivesse cantando. Amém? Marcos 14, 24. 12, perdão, irmãos, 24. Esse capítulo 12, Jesus ele está vindo de um confronto com os herodianos, com os fariseus e posteriormente com os saduceus, os três grupos religiosos de época. E versículo 24, que é o tema mesmo da pregação, quero ler em duas versões. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Em outra versão: Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Então Jesus ele está fazendo interrogação para os saduceus. Amém? Podem sentar. Quando nós estamos falando de palavra de Deus, a palavra do Senhor, mesmo as Escrituras, ainda nos livros proféticos, alguns dos profetas traz como sendo oráculo de Deus, ou os oráculos de Deus. Nós só podemos atestar a nossa fé cristã caso de fato tenhamos em nós a compreensão e a consciência da palavra de Deus como sendo palavra de Deus. Paulo, escrevendo uma das suas cartas pastorais, escrevendo a Timóteo, logo no capítulo 3, no versículo 16, ele está propondo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e proveitosa, e quando ele fala proveitosa, está mostrando o fim desta palavra de Deus, para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver. Partindo deste pressuposto, irmãos, tudo quanto nós trazemos como sendo realidade da nossa fé cristã, vem daquilo que a palavra de Deus asseverou, daquilo que a palavra de Deus afirmou, daquilo que a palavra de Deus propôs como sendo. E em se propondo, o cristão ele não tem que questionar, ele tem que tão somente compreender que a palavra de Deus é palavra de Deus. E quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele não está escrevendo para atestar nenhum livro do Novo Testamento, mas ele está jogando para toda a estrutura do Velho Testamento, porque o Novo Testamento, o que a gente chama de cânon sagrado, ou o que a gente tem hoje como sendo o Novo Testamento, ainda estava sendo formado, e Paulo ele é o primeiro escritor do Novo Testamento. Então quando ele joga para as Escrituras sagradas, ele está jogando para o Velho Testamento, propondo, primeiro, que ela é inspirada por Deus, e ela tem o seu proveito, é para ministrar a verdade, é para repreender o mal, é para corrigir os erros, e é para ensinar a maneira certa de se viver. Então todo cristão que se propõe como sendo cristão, e não tendo nenhum tipo de conhecimento da palavra de Deus, ele não conhece nada de cristianismo, ele não pode atestar a sua fé. Tudo quanto sabemos da fé cristã, ela vem pela palavra de Deus. Tudo quanto sabemos da nossa fé cristã, ela vem do livro de Gênesis a Apocalipse, como trazendo então o contexto principal, que é a revelação de Jesus Cristo. Então quando nós lemos toda a Bíblia, nós estamos compreendendo que Jesus é o tema central das Escrituras, tanto do livro de Gênesis, quanto chegando no Apocalipse, e aqui pegando todo o Velho Testamento, está apontando para Jesus, pegando toda a estrutura de Novo Testamento, então de época, estava afirmando que Jesus acabara de fazer. E para nós que já estamos aqui, olhando para a Bíblia, nós estamos olhando para trás, para aquilo que foi feito, para aquilo que foi profetizado, e nós estamos aguardando com esperança e com fé, em cima daquilo que a palavra de Deus propôs ser verdade, em cima do que a palavra de Deus propõe ser de fato aquilo que se deve conduzir, ou aquilo que se deve trazer para a nossa condução diária.
Quando nós falamos de palavra de Deus, a chave hermenêutica, palavrinha que significa a arte de interpretar livros antigos, e aqui eu quero trazer um acréscimo, e sagrado, porque a hermenêutica sagrada vai jogar para a Bíblia mesmo. Então nós pegamos aqui a chave hermenêutica da compreensão do Velho Testamento, está na percepção do Novo Testamento. E a chave hermenêutica para compreender toda a Bíblia está em Cristo Jesus. Então quando você pega o Novo Testamento e começa a lê-lo, de fato você vai estar tendo consciência do que a Bíblia está propondo no Velho Testamento e aplicando situações, condições, leis, normas, rituais dentro do contexto que nós chamamos de graça. Mas quando você pega toda a estrutura da graça e todo o Novo Testamento e começa a lê-lo também, você não consegue encontrar uma outra realidade senão a realidade da existência de Cristo, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo. E a proposta do cristão é justamente esta: a de não falhar, não conhecendo a palavra de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É uma interrogação que Jesus está fazendo. E quando ele faz esta interrogação, ele está aqui jogando para um grupo religioso de época. E este grupo religioso, eles tinham a capacidade de trazer o que era o nobre do conceito da religião: saduceus. Eles eram aqueles que traziam toda a estrutura que pudesse permitir a funcionalidade do templo. Porque dos saduceus, do ponto de vista deles, descendiam os profetas, descendia Moisés. Aparece um outro grupo também, os fariseus, e assim a contradição é que enquanto os fariseus criam na ressurreição dos mortos, criam na existência de anjos, os saduceus eles não criam nessa possibilidade espiritual, e criam sim que Moisés era um profeta de Deus, mas negava qualquer possibilidade que fosse uma possibilidade que voltasse para a realidade do sobrenatural, da existência de Deus, da existência de anjos e até mesmo da existência daqueles que haveriam de voltar dos mortos para a vida. E eles começam a tentar pegar Jesus justamente nisto. É um homem que casa com uma mulher, é a mulher que pós-casamento perde o marido e depois pela lei do levirato ela tem de casar com um cunhado, mas o cunhado morre, ela tem de casar com outro cunhado, por fim ela casa com 7 irmãos, chega no céu. A pergunta do saduceu para tentar pegar Jesus é a seguinte: de quem é que ela vai ser esposa de fato e de verdade? E a máxima de Jesus é justamente esta: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. E vocês erram, porque vocês não conhecem o poder de Deus. E quando nós estamos propondo isto ainda, voltando um pouco antes, no versículo 17, ele está aqui combatendo um outro segmento que era o dos herodianos e que era também dos fariseus. Então tinha algo em comum: eles criam que havia vida eterna, mas eles não criam em Jesus. E um deles pega uma moeda e traz, e põe ali e fala para Jesus: a gente deve tributar a quem? A você? A Deus? A César? E no versículo 17 a gente vai encontrar muito bem isto, trazendo esta compreensão de que o povo estava sempre querendo de alguma forma solapar o direito da palavra de Deus como sendo uma chave de interpretação da manifestação da glória de Jesus para a remissão e para a salvação da humanidade. Jesus, no versículo 17, ele está propondo: tem uma esfinge aí, tem, de quem é? É de César. Então, a vida de vocês tem que ser assim: vocês pegam o que é de César e vocês dão a César. Vocês pegam o que é de Deus e vocês dão a Deus. Vocês não pegam nada de César e dá para Deus, e você não pega nada de Deus e entrega para César. Mas aquilo que é de César é de César, aquilo que é de Deus é de Deus.
E quando Jesus está nos trazendo esta possibilidade, Ele está nos trazendo uma proposta que não existe muitas possibilidades. Não existem mais do que duas possibilidades sequer. E tudo que Ele está falando, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Com isto Ele está falando em relação à nossa adoração. Com isto também Ele está falando em relação aos nossos dízimos e ofertas. Com isto o próprio Jesus está falando em relação aos dons naturais, em relação aos talentos, em relação aos dons ministeriais e principalmente em relação a você, em relação a mim, em relação a cada um de nós. A quem você tem tributado neste momento? Primeiro, você tem compreendido a palavra de Deus? Você tem percebido a palavra de Deus como sendo, de fato, uma chave para a compreensão da vida e do ministério e da salvação de Cristo Jesus? Você tem compreendido a palavra de Deus como palavra de Deus? Você tem compreendido que você foi chamado para servir única e exclusivamente aquele que redimiu a sua vida, aquele que salvou a sua vida, aquele que deu vida por você e para você? Ou será que nós estamos errando, tributando a César dentro da igreja e tributando a Deus fora, no mundo? Não tem meio termos, amados. Ou você acerta na palavra de Deus, ou você erra por não conhecê-la. Ou você acerta por perceber a palavra de Deus como sendo palavra de vida e palavra de revelação. É o próprio Deus falando com você. Ou você erra grotescamente, grosseiramente, por ignorar a palavra de Deus. Por isso o Evangelho tem cometido estes gafes que a gente percebe o tempo todo. Por isso o Evangelho tem levantado, dentro do pressuposto do Evangelho, tem homens surgindo aí, e se olha para ele e vê tão somente a característica daquele que dá calote, daquele que é trambiqueiro, daquele que está enriquecendo ilicitamente, porque então eles estão compreendendo o inverso do que Jesus propôs. Estão tentando trazer o de César aqui para dentro. Estão tentando levar o de Deus lá para fora, e não funciona. Você não pode profanar o lugar santo, e você não pode sacralizar o mundo. Você adora, você serve, você cultua, você tem que ter consciência da pessoa que você está perante ela adorando, glorificando. Você tem que compreender toda a atitude, toda a manifestação da cruz. Você tem de compreender toda a obra de justiça. Você tem que trazer em si a capacidade de poder ser única e exclusivamente cristão, verdadeiro, autêntico, que não pega a Bíblia para apoiar o seu ponto de vista, mas pega a Bíblia como sendo um livro de revelação para compreender de fato o que Deus quer falar com você e o que Ele está falando com você. E quem revela a Bíblia no seu coração é o Espírito Santo. Por isso você tem que ter esta compreensão cabal. Você tem que começar a compreender a Bíblia de início ao fim. Você tem que compreender que o autor da Bíblia é um e que o tema central da Bíblia é outro. O autor da Bíblia é o próprio Espírito Santo. O tema central da Bíblia é Jesus. E fora desta possibilidade, Bíblia não é amuleto, Bíblia não é patuá, Bíblia não é caixinha de sorte, Bíblia não pode ser usada de forma profana. É palavra de Deus para a sua edificação, ou então ela não serve para a sua vida, porque então você pode se julgar um pouco melhor do que a própria palavra de Deus está falando de você. Tem crentes presunçosos, arrogantes, prepotentes. E por que os tem? Porque não conhece o poder de Deus. Porque não conhece as Escrituras. Tem saduceu, que é materialista. Tem fariseu, que crê no sobrenatural. Mas tem herodiano também, que tem um partido político. Mas sobretudo, qualquer um dos três grupos, em não se conhecendo a palavra de Deus,
Estão errando, e o contexto da igreja hoje, a gente vai pegar justamente isso, pessoas que erram, e erram por não compreender este conceito, por não compreender as Escrituras e nem o poder de Deus, por não compreender tudo aquilo que a gente chama de obra da cruz, por não compreender que Jesus, mesmo estando à direita de Deus, Ele está intercedendo por você, e por não compreender que quando Ele subiu de volta aos céus, Ele foi preparar lugar para quando estivesse pronto, pudesse vir buscar a sua igreja. Muitos de nós estamos dentro da igreja, mais por um fator sociológico do que por um fator espiritual. Por um fator de barganha do que por um fator espiritual. Se trouxer a proposta, você quer ir para o céu hoje, grupo considerável vai propor: hoje não, estou novo, estou jovem, no meu caso, meu filho vai ter um filho, então eu vou ser avô. Mas se Deus subiu em Cristo Jesus para preparar para você a condição de vida eterna, e se você refuga isso, o que é que você está compreendendo da palavra de Deus? Está pronto para ir para o céu? Não, porque os meus filhos são pequenos. Mas não é Deus que cuida das crianças, do lírio, dos campos, dos pardais que se aninham? Está pronto para ir para o céu? Não, deixa eu consagrar esta semana. Está pronto para ter um encontro genuíno com Jesus? Talvez não, porque isso demanda muito tempo, muito desgaste psicológico, emocional. A gente está em pandemia, então ter um encontro com Jesus, você tem que vir, você tem que consagrar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que pagar preço. E eu não estou muito disposto a ter este encontro por agora. Espera a vacina chegar, porque quando todos vacinarem, a gente vai ter um encontro genuíno com Jesus. E a gente sai criando um placebo espiritual e uma possibilidade mais ou menos do que de manutenção paliativa do reino, mas a gente não proclama o reino e a gente está redondamente enganado acerca da palavra de Deus. Não se vive a palavra de Deus, não se prega a palavra de Deus, erra grosseiramente, porque nem sequer conhece o Cristo da cruz, mas traz o codinome cristão, traz a abordagem supostamente da fé cristã. Para Deus é tudo ou nada. Não se glorifica a Deus e a si mesmo. Não se glorifica a Deus e a Mamon. Não se glorifica a Deus e a César. O que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. O que é de Mamon é de Mamon. O que é de Deus deve compreender e inclui dentro deste bojo, deste pacote, a minha vida e minha alma, porque Ele me salvou. E mesmo desgostando da possibilidade de querer ser mais assistente e mais presente, caso você não tenha compreendido isto, você está estritamente e redondamente equivocado, porque você já foi compro por bom preço, foi comprado por bom preço, e a sua função única é glorificar a Deus. Você esquece de César, você esquece de Mamon, você esquece de você mesmo, e você glorifica a Deus. E para glorificar a Deus, você tem de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E para glorificar a Deus, você tem que compreender que toda esta palavra de Deus é inspirada. E quanto inspirada, é para trazer a verdade, é para repreender o mal, é para corrigir os erros e é para ensinar a maneira certa de como viver. Quando se fala de conceito moral, o ateu, ele sempre vai esbarrar no conceito moral, e ele sempre tem que violar toda a possibilidade do conceito moral para negar a existência de Deus. Mas quando se fala de conceito ético-moral para dentro da igreja, todos nós temos que cumprir este conceito. Você é santo, você é puro, você é luz, você é sal. Você tem que brilhar como astros, você tem que ser transparente, você tem que ser verdadeiro.
Você não pode ser fingido, você não pode ser hipócrita, você não pode ser mentiroso, você não pode ser trapaceiro, porque se você faz isso, você não está pregando a veracidade da palavra de Deus. Você está pregando qualquer outra coisa. Não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro que nós estamos cometendo e sempre cometemos, porque a gente busca muito ser intelectual, pegando um bocado de livros e lendo, ou até mesmo tentando ler a Bíblia de forma intelectual. A Bíblia, você pega ela no centro acadêmico de forma intelectual, mas você pega ela no seu devocional e dentro da igreja, como sendo palavra de Deus, revelação de Deus e manifestação do poder de Deus. E acaba, e é assim, e é simples assim. E ainda o próprio Moisés, falando lá no Êxodo 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. O Senhor vosso Deus é o único, não existe outro. Ele não divide a sua glória, Ele não divide o seu poder, Ele não divide a sua majestade, Ele não divide a sua palavra. Então, bom, e se a gente fizer um trabalho de psicanálise pastoral aqui de púlpito? Não existe isso, irmãos. É a palavra de Deus que tem que ser anunciada, é a palavra de Deus que tem que nos confrontar, tem que nos desnudar totalmente, para estarmos totalmente cientes do que somos e de quem Deus é. Não existe uma outra possibilidade. Todas as vezes que usamos uma interpretação bíblica ao nosso favor, erramos por não conhecer a palavra de Deus. Os saduceus estavam fazendo isso. Todas as vezes que usamos a interpretação bíblica em nosso desfavor, contra nós, estamos acertando, porque o crente fiel de Deus, ele vai usar a palavra de Deus contra si, para saber no que ele está errando. E ainda tempo atrás falei para vocês que a função da Bíblia é afligir os consolados e consolar os aflitos, e não tem outra função. Segundo o conceito, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, nos traz a consciência quem ou o que é o poder de Deus. Falamos muito de poder de Deus. Poder de Deus é falar em línguas estranhas. Poder de Deus é pôr a mão nos enfermos e curá-los. A gente vai trazendo isso. Poder de Deus é fazer aquela oração forte e manifestar toda a proposta da glória de Deus na vida daquele a quem está se impondo a mão. Poder de Deus é orar por prosperidade e ver o outro sendo próspero financeiramente. Mas quando a palavra de Deus está falando sobre isto, ela está apontando o poder de Deus como sendo Jesus. Ela não está falando de você, não está falando da sua capacidade de ser poderoso, da sua oração ser forte ou fraca, da sua unção, dos seus dons, mas errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí João 6,39, ele está falando, e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus estava discutindo com três grupos bem distintos aqui, neste contexto de Israel. Os herodianos, que apoiavam a família de Herodes no governo da nação. Os fariseus, que criam na possibilidade da vida eterna, mas estavam confrontando com o poder de Deus para a vida eterna, naquele contexto que era Jesus, e não tinha percepção de Jesus. E os saduceus, que não cria na vida eterna, supostamente cria demasiadamente pouco no poder de Deus, mas estava ali, frente ao poder de Deus, que era Cristo Jesus, e os três grupos estão falhando. Os três grupos bem distintos estão totalmente equivocados, totalmente sem rumo, totalmente sem percepção. O fariseu, ele tinha a natureza do separado, porque fariseu, separado, mas não era tão separado. O saduceu era o aristocrata, o rico, o nobre, o que mantinha toda a estrutura do templo, porque trazia em si
a compreensão de que era da descendência de Moisés. Os herodianos olhavam para o templo, o grande templo, e falavam assim: foi Herodes que construiu este templo. Então é bom que a dinastia dos Herodes continue governando, porque enquanto governar a gente tem este templo. E cada um viu o poder de Deus dentro de uma ótica, mas não compreendia o poder de Deus que estava na frente deles ali, conflitando, confrontando, e sempre, Jesus sempre está batendo de frente, e Ele está quebrando toda a estrutura do homem, seja no seu bojo religioso, seja na sua consciência, seja no seu ponto de vista. E quantos de nós não estamos assim, irmãos? Ambos não estavam apercebidos do poder de Deus, manifesto ali, naquele momento. Estava apontando para o próprio Jesus, que era o poder de Deus. Ainda, 1 Coríntios capítulo 1, 24, mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. E aquele povo não estava tendo o discernimento adequado da manifestação da glória de Deus. E a gente vem para a igreja, e a gente quer receber, e a gente está ávido de contemplar o poder de Deus, e Deus está manifestando, e Deus está manifestando, e Deus está falando através do ministério de louvor, está falando através da coreografia, está falando nos mínimos detalhes, e a gente está aqui tentando descobrir, tentando perceber, cadê o poder de Deus? O culto acaba, a gente vai embora, e fala: olha, não vi poder de Deus nenhum. Se o Espírito Santo falasse, Ele fala, mas se você tivesse ouvidos para ouvir, o Espírito Santo ia falar: você está errando. Porque você não só não conhece as Escrituras, como você sequer tem noção do poder de Deus. Será que o simples fato de estarmos aqui, irmãos, adorando, celebrando o nome santo do Senhor, não estamos percebendo o poder de Deus? Será que pelo simples fato de você ter saído da sua casa num tempo quente como este, para estar aqui gratuitamente, supostamente, será que não estamos contemplando o poder de Deus? Eu quero perceber e eu quero ver o poder de Deus, mas Deus tem manifestado o seu poder dia a dia na sua vida. Para aquele que é perturbado, Ele traz paz. Para aquele que está angustiado, Ele traz alívio. Para aquele que está sem alento, Ele traz alento ao coração. Para aquele que está carente da presença de um irmão, Ele te traz a congregação e a união dos santos. E a gente não percebe o poder de Deus. Jesus está usando aqui nesta passagem um contexto de ambiguidade, quando Ele está falando o poder de Deus revelado nas Escrituras, afirma, dentro desse contexto, está trazendo a seguinte proposta, irmãos, quando Ele está combatendo os judeus, os saduceus, os que não criam na vida eterna. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, senão de vivos, é o que Jesus está propondo aqui. Mas a ambiguidade também é que Jesus está falando de si mesmo. Então Jesus está falando: olha, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos, está na glória com Deus, este é o poder de Deus. Eu estou falando aqui com vocês, saduceus, fariseus e herodianos, aqui também está o poder de Deus. Mas o povo quer olhar um pouco mais além daquilo que pode, além daquilo que alcança, além daquilo que compreende, porque parece que aquilo que a gente não compreende é o que a gente aceita como realidade. Aquilo que é simples a gente ignora, é muito simples. O Evangelho é simples, a salvação foi simples, do ponto de vista da narrativa é muito simples. O Filho de Deus se fez carne, habitou no meio de nós, pagou os nossos preços, cravou-se na cruz pelos nossos pecados, morreu, foi ressuscitado ao terceiro dia,
ascendeu-se aos céus depois de 40 dias no seu ministério terreno aqui, está à direita de Deus, não te acusa, te defende e sempre te traz uma proposta viável para que você possa compreendê-lo e adorá-lo. É simples isso? Muito simples. Por que a gente não aceita? Porque parece que o simples também é contraditório. Mas Jesus era simples. E quando ele vem trazendo este contexto da ambiguidade, o Deus, que é Deus de vivos, Abraão, Isaque e Jacó, é poder de Deus. Mas errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, é que não precisa pensar na possibilidade escatológica e celestial. Abraão, Isaque e Jacó, não é? Deus. Precisa pensar na possibilidade. Estou aqui conversando com o doador da vida, com aquele que pode, com aquele que salva, com aquele que de fato é o poder de Deus. E é por isso que ele está falando: errais em não conhecer as Escrituras. Então, se pudesse trazer para vocês uma mímica disto, ele está apontando para os herodianos, para os fariseus, para os saduceus, está falando o seguinte: vocês estão errando por não conhecer as Escrituras. E depois ele aponta para si mesmo: e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus é Jesus, a glória de Deus é Jesus, a manifestação de Deus é Jesus, a salvação de Deus é Jesus, a santificação de Deus é Jesus, a salvação de Deus é Jesus. Fora de Jesus não há nenhuma outra possibilidade. Fora de Jesus, você pega a Bíblia e lê como se você estivesse lendo o Alcorão, como se você estivesse lendo o Evangelho segundo Allan Kardec, como se você estivesse lendo Bruna Surfistinha, como se você estivesse lendo 50 Tons de Cinza. Sem a percepção de Jesus na Bíblia, a Bíblia só é um livro. Mas com a percepção de Jesus, então as Escrituras é poder de Deus. As Escrituras estão apontando para isto, e eu não posso, e nós não podemos errar em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus é uma palavra profética. Não precisa levantar homens para propor: eis que te digo. A palavra de Deus já está te falando. O que tem que ser, será, e acabou. E se passa disto é invenção humana. Se passa disto é condição da igreja que propõe para amarrar os seus fiéis e para trazer um fardo pesado sobre suas costas. Mas Jesus está libertando. Jesus está tentando, se é que está tentando, porque ele está de fato rompendo com cadeias, com algemas, com fardos pesados. E assim o terceiro conceito de errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, é que de fato cada cristão deve conhecer as Escrituras e cada cristão deve conhecer o poder de Deus. Amém? Quantos cristãos tem aqui? Então fala assim: eu devo conhecer as Escrituras e eu devo conhecer, aponta para cima, o poder de Deus, as Escrituras e o poder de Deus, porque as Escrituras está aqui e o poder de Deus está à destra de Deus orando por nós. Romanos 8 está falando isto. Então você deve conhecer as Escrituras e você deve conhecer o poder de Deus. O próprio Jesus ainda chega para os fariseus e fala o seguinte: examinai as Escrituras, porque vocês julgam por ela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Sem a Bíblia, você não vai compreender. Sem o poder de Deus, ela vai ser somente um livro. Então você tem de compreender as Escrituras, poder de Deus, palavra de Deus, revelada a nós. Mas poder de Deus, Jesus, aquele que é o tema central das Escrituras. Quanto mais se conhece, prestem bem atenção, irmãos, quanto mais o crente conhece a palavra e o poder de Deus, menos este crente erra. Quanto mais se conhece, mais se relaciona. Quanto mais se conhece, mais se tem confiança. Quanto mais se conhece, mais verdadeiro se torna. Então o conhecimento é fundamental para não errarmos, para relacionarmos bem, para confiarmos bem e para sermos verdadeiros. Quanto mais se conhece, mais se constrange.
Por isso que Paulo está falando que o amor de Deus nos constrange, nos traz constrangimento. Um morreu por todos. Eu não era digno, ele morreu por mim. Como não corar a face, como não ficar envergonhado, como não trazer o aspecto do constrangimento. Um dos conceitos de constrangimento é este, é de ficar corado, envergonhado. Mas o outro conceito de constrangimento é fazer alguma coisa. Se ele morreu por mim, logo todos morreremos por ele. E é a prática bíblica também, e esta é a retórica bíblica, e devemos trazer isso como sendo uma verdade, irmãos. O amor de Deus nos constrange. De que forma? Conhecendo a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Então quando se fala, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, você está errando duas vezes. Você não conheceu a palavra de Deus escrita, e você não conheceu a palavra de Deus viva. Você não conheceu as Escrituras, você não conheceu o Filho de Deus. Jesus é o próprio poder de Deus. E mais uma vez, a Bíblia revela o poder de Deus. Amém? Fala assim comigo, a Bíblia revela o poder de Deus. Mas Jesus é o poder de Deus. Entendem isso? Entenderam bem? Você tem tido a consciência de que a sua vida está sendo diferente, para melhor? Porque mais uma vez, irmãos, quanto mais conheço, menos erro. Quanto mais conheço, mais me relaciono. Quanto mais conheço, mais tenho confiança. Quanto mais conheço, mais me torno verdadeiro. Quanto mais conheço, mais me constranjo diante deste Deus que tudo pode. E se a gente de fato tem esta possibilidade das Escrituras, a gente tem de compreender, ela está aí, eu não posso errar. Então deixa eu pegá-la, lê-la, compreendê-la. Novo Testamento, chave hermenêutica para compreender o Velho Testamento, a Bíblia toda, chave hermenêutica para compreender Jesus. Porque a Bíblia está falando somente isto. Muito simples assim. E ainda a gente vai para esse contexto, a sentença, novamente, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, estava no simples fato de que a letra das Escrituras estava no coração dos herodianos, dos fariseus e dos saduceus, mas o espírito das Escrituras não estava no coração de nenhum daqueles três grupos. E João 6:63 é o Espírito que dá vida, a carne para nada aproveita. E o próprio Jesus é quem está falando. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então a necessidade do crente conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, é de suma importância para o seu bem, para o seu crescimento, para ser abençoado, para ter uma vida de relacionamento. E concluindo mesmo, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, é uma sentença de Jesus, que dia a dia, tem enquadrado pessoas na face da terra. Bíblia só tem um objetivo, revelar o poder de Deus. Se você não lê-la, com temor e com tremor, jamais conhecerá o poder de Deus, e jamais conhecerá o poder de Deus. Então errais, e nós não podemos errar. Esse discurso Jesus trouxe para os fariseus, Jesus trouxe para os saduceus, Jesus trouxe para os herodianos. E o que devemos compreender com isto? O que ele trouxe para corrigir e para confrontar aquela corja, ele trouxe também para nos advertir do que ele falou no passado, para não cairmos no mesmo erro.